Está lá na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler a princípio do versículo 11 ao versículo 13. Já foi orado, já foi clamado, o presbítero Diego orou para a manifestação, do Senhor que está aqui, do Espírito Santo, para nós entrarmos aqui, pensarmos sobre a palavra de Deus nessa noite. E Ele sabe a necessidade que você está passando. Às vezes tem necessidade que você está passando e que você nem sabe. E o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que é Deus, Ele vai conduzir tudo isso conforme lhe apraz. Vou ler então a partir do verso 11 ao verso 13. Vamos ler outros textos, tá certo? Durante aqui a nossa reflexão, ok? 1 Coríntios 10, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Há um contexto aqui imediato, a gente já vai pensar um pouquinho. Eu queria começar lembrando um fato histórico que aconteceu há muito tempo, e foi feito até um filme, muitos aqui talvez assistiram, eu já citei esse filme, Carruagem de Fogo, há muito tempo. E um dos atores principais é o Eric Liddell. Conta a história desse homem. Ele era cristão, ele estava se preparando para ser um missionário, ele era escocês, e ele tinha asas nos pés. E aí aconteceu as Olimpíadas de 1924, lá na França, e o ápice foi lá na cidade de Paris. E o Eric Liddell, ele era imbatível na corrida dos 100 metros. Todos os jornais, todas as estimativas ele já ganhou medalha de ouro. Não tem nenhum concorrente para levar essa medalha além dele. Mas lá na distribuição dos dias e das corridas que iam acontecer, aconteceu que essa corrida dos 100 metros caiu num domingo. Então imagine, naquela época, 1924, conceito, os valores e o respeito que os cristãos tinham, vamos chamar protestantes, e ele falou, eu não vou correr. Caiu no domingo, e naquela época era muito forte. Eu peguei essa época, Devani pegou, e domingo era domingo, não tinha shopping, não tinha nada disso, E domingo era dia de ir à igreja, de adorar ao Senhor. E aquele jovem, Eric Liddell, ele disse, eu não vou correr os 100 metros. O príncipe de Gales, todas as autoridades ali, da Inglaterra, do Reino Unido, foram lá implorar para ele correr os 100 metros, para ele não considerar, por ele ser cristão, e naquela época, sendo cristão não pode usar o domingo para outras coisas. Mas ele ficou firme na sua decisão, e ele disse não. Com todas essas autoridades, eu não vou correr. Ele não correu, uma outra pessoa, um outro corredor ganhou. Aí ele foi correr os 400 metros que ele
não era especialista. Ele era especialista nos 100 metros. E os 400 metros não foi num domingo. Não, eu vou correr os 400 metros. E qual não foi a surpresa? Eric Liddell. Ele voou com seus pés naqueles 400 metros. E qual foi a surpresa? É que ele ganhou de todas as estatísticas, que ele estava, não era considerado jamais como um vencedor, ou venceria os 400 metros. E ele venceu os 400 metros. Deus honrou a vida do seu servo. Depois ele foi para a China como missionário. Depois ele ficou preso num campo de concentração ali no Japão, e ele veio a falecer lá. Mas o tempo que ele ficou preso, no tempo que ele estava lá na China, no tempo que ele foi brilhar por Jesus lá, muitas pessoas foram salvas pelo testemunho dele, pela dedicação dele e pela decisão que um dia ele tomou na vida em servir ao Senhor dos Exércitos. Conto essa história e agora nós vamos analisar esse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, que ele amava, que ele foi fundador. E aí ele diz aqui que ele foi exortar essa igreja. E ele está falando de exemplos que já foram deixados, e já tinha sido deixado para aquela igreja, e hoje para nós. Depois você lê o capítulo 10 de 1 Coríntios, exemplos da história de Israel. Ele foi falar sobre esses exemplos e da forma como eles podem nos ajudar a não cometer os mesmos erros e poder dizer não, quando nós temos que dizer não como cristão, mesmo correndo riscos, porque aí João vai dizer lá na frente que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, ele vai falar sobre esses exemplos deixados pelo povo de Deus. E ele vai citar, a princípio, quando eles, muitos morreram no deserto. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, nesse contexto, eu vou ler a partir do versículo 5, aí, 1 Coríntios 10. Olha o versículo 5, preste bem atenção. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Não se agradou da maioria deles. Deles quem? Do povo que saiu do Egito. E que Deus estava conduzindo esse povo lá para a terra prometida, atravessando o deserto. E diz aqui que Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Muita gente morreu no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aqui vai dizer mais: não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Por isso que o versículo 11, quando eu comecei a ler, ele diz essas coisas. Que coisas? Isso que eu li. Agora. E eu fiquei pensando nisso. A maioria ficou no deserto, porque Deus não se agradou deles. Não cobicemos as coisas más. Mas pastor, eu sou crente em Jesus. Muitas vezes, nós, sem percebermos, nós cobiçamos as coisas más. Às vezes a nossa avaliação, aquilo não é tão mal, mas na avaliação de Deus, ele diz, isso não é para você. E aí ele começa a falar outras coisas que nós já lemos aqui. O fim dos séculos é chegado. Versículo 11.
O fim dos séculos tem chegado. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento esquisito no mundo inteiro, mas para mim não é esquisito porque a Bíblia já nos fala isso. A palavra de Deus. O fim é chegado. Jesus está às portas. E ele vem arrebatar a sua igreja. Jesus vai reinar para todo sempre. E aqui é um alerta para nós hoje. Cuidado para a gente não cair. Ele vai dizer, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado. Se preocupe muito com a sua vida espiritual, porque a qualquer momento o Senhor chegará entre as nuvens e julgará todas as coisas. E mais, nós precisamos estar perto de Deus. Deus te conhece totalmente, Deus me conhece totalmente. Ele nos ama e Ele vai prover para nós o livramento. Há uma preocupação, outro dia, pastor, a marca da besta vai ser como? Isso, porque hoje é o assunto, a profecia de Apocalipse aí na moda. Vai ser na testa, olha, e mede a pressão, a temperatura aqui na testa. Não, tem que ser no braço, não, é o chip, não. Eu não estou preocupado muito com isso, porque eu sei que o meu Deus, o Espírito Santo que está dentro de mim, que é Deus, e está dentro de você, que já aceitou a Cristo como Salvador, Ele vai prover livramento, Ele vai identificar para você, não faça isso. Você vai sentir paz no coração, não se preocupe, confia no Senhor plenamente. Outro detalhe também, o nosso maior problema, sabe qual é? O meu maior problema não é Satanás, não é o império das trevas, não é o anticristo. O meu maior problema e o seu maior problema é o pecado. É o pecado que habita em nós, é o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que rouba de nós a paz. E outro detalhe, o pecado nos assedia. Hebreus 12:1 vai falar que nós temos que ir uma carreira, que nós temos que correr essa carreira, e há um pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está muito mais perto de você do que Satanás. É uma luta muito grande. O pecado residente. A palavra de Deus vai dizer também lá no livro de Provérbios, uma advertência para nós. E esses últimos dias nós temos que considerar essa palavra de Deus, para não sermos condenados com o mundo. Em Provérbios capítulo 5, olha só o que diz, verso 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Deus considera todas as suas veredas. Do ímpio, do justo, do impuro, Ele considera. Verso 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Quantas vidas estão acorrentadas, amarguradas nas trevas, e precisa da libertação de Jesus. Ainda dá tempo, porque nós estamos no tempo da graça e do Espírito Santo. A porta está aberta. Outrora nós estávamos assim, e nós somos libertos, livres. Jesus Cristo nos tornou livres. E diz o 23, ele morrerá, ele, o perverso, que está com as cordas prendendo a vida dele, no próprio pecado deles. Ele morrerá, quem? O perverso, que falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Nós estamos vivendo um mundo, uma loucura. Está tudo de cabeça para baixo. Há um ódio, não sei se vocês já perceberam, há um ódio em saber que você é crente em Jesus. Não se iluda, porque Jesus falou isso, que o mundo nos odeia, mas Ele estará conosco todos os dias, até tudo ser consumado. Ele está voltando, Ele vem para reinar, e o seu reino é de paz e de justiça perfeita e eterna. Ele não vai reinar apenas 4 anos ou 8 anos. Não, é eterno. O seu reinado é eterno, porque isso foi profetizado por Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Então veja bem,
o livro de Salmo também nos adverte, Salmo 36, deixar esse texto e a palavra de Deus a partir do verso 1. E isso é o que eu vejo hoje. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia e os seus olhos, a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Não se desapega do mal. Ama o mal. Que quadro! E quem escreveu esse Salmo 36 aqui é o grande rei Davi. E a palavra de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 17 e 18, que nós somos libertados desse quadro de morte e de trevas pelo poder do Evangelho, poder da cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu estou limpo, você está limpo, é só correr aos pés da cruz. O sangue de Jesus Cristo te purifica. E o sangue de Jesus tem todo o poder. Agora, partindo para a segunda parte dessa mensagem, depois nós vamos estar finalizando. Nós precisamos de coragem para dizer não. Nós temos que dizer não para o pecado. Aí você vai dizer, pastor, mas eu sou pecador, eu também sou. Mas o texto que nós lemos, voltando lá, em Coríntios, ele diz lá, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Olha só, Deus é fiel. Você sabe que Deus tem todo o poder. E não, presta atenção, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então você pode falar não. O pecado é muito forte, mas aquele que está em você, se você realmente é cristão, e se converteu, nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, e por mais que seja frágil a nossa vida humana e o pecado residente, o Espírito Santo está aqui, e ele te fortalece para dizer não a todas essas coisas que leva você para o fundo do poço, porque o pecado mata. E aí ele vai dizer, além essas forças que são grandes, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Deus é fiel. Ele é mais forte que isso, o Espírito Santo. Ele vai prover livramento para você, de sorte que possais suportar. Claro, essa é a função que Deus tem, o poder que Ele tem para fazer. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que falar não. Ainda que a tua carne, a tua natureza está dizendo, eu quero. Não. Você tem que dizer não. Eu queria lembrar alguns momentos e alguns exemplos da Bíblia, quando pessoas disseram não, sofreram por dizer não, mas estão salvas, estão no céu, e eu vou encontrá-las. A primeira pessoa que eu estava, são várias, mas eu selecionei algumas, lá no livro de Esther. Depois você pode conferir, no capítulo 1, versículo 11 e 12, está falando sobre uma rainha, Vasti, o grande império medo-persa, e o seu rei Assuero. E essa rainha, o rei deu uma festa de muitos dias. Depois de 7 dias, ele tinha bebido muito. E é uma pressão, era uma festa até internacional. E aí, ele falou assim para os seus súditos, comandados, vai lá e chama a rainha para vir dançar para nós, dançar para todos eles aqui. Então foi lá a pessoa e chamou, falou, o rei está te chamando para você ir lá dançar e para todos se alegrarem. Todo mundo já estava bêbado. E o que ela falou? Eu não vou. Aí veio a pessoa, ela falou que não vai. Não vai? Vou tirar tudo dela, eu acabo com ela. Porque eu sou o rei, eu sou o soberano. Fale isso para ela.
Olha, ele falou que vai acabar com você, vai te deserdar, você não vai pegar nada. E olha só se ele não te matar. E você vai ou não? Não vou. E na sequência, programa, o plano de Deus, aí entra Esther, né? Que tinha um Hitler na época que queria matar os judeus. Então nós vemos que a Vasti, ela teve coragem para dizer não ao rei Assuero. Mas vamos vir mais para frente. Daniel foi levado cativo lá para a Babilônia, Império Babilônico. Nabucodonosor era um jovem inteligente. Por que Nabucodonosor levou os jovens judeus? Porque ele sabia que tinha algo diferente naqueles judeus. Esses judeus têm algum dom diferente que muitas vezes eu não entendo. Eles são fantásticos, eu não sei se é o Deus dele. Vão pegar esses jovens para trabalhar para nós aqui e vamos inserir na nossa cultura. Então levou para o palácio. Olha, Daniel, tem toda a comida aqui, tem as bebidas, tem tudo. Botou um responsável por isso. E se não desse resultado, esse responsável poderia ser morto. E Daniel pediu, eu não vou me contaminar com toda essa comida e todas essas bebidas. Eu não vou. Mais tarde, esse mesmo Daniel, olha, está proibido armar um esquema lá, ninguém pode orar a qualquer outro Deus, se não for lá no Deus da cultura lá. Ele não deixou de orar, ele abria a janela e orava. E ele foi lá para a cova dos leões. E as crianças sabem o que aconteceu e nós sabemos. O Deus de Israel honrou a ele. Daniel teve coragem para dizer não a Nabucodonosor. Outro detalhe também, o que não falar também de José. Conhecido a história dos irmãos. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, você pode conferir aí na sua Bíblia. É sempre bom conferir, tá? Porque o Espírito Santo vai tecendo dentro de nós essa palavra que é viva e eficaz, é a palavra de Deus. E diz aqui, em Gênesis, no capítulo 39, contando a história de José, que foi lá, vendido como escravo, e acabou caindo lá na casa do Potifar. E o versículo 7 diz assim, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Menos você. Eu não quero nada com você. José era moço, novo, não tinha academia na época, mas ele devia ser muito, qual o termo que se usa? Sarado. E aquela mulher ficou doida por José. E insistiu. Aí chega aqui no versículo 10. Falando ela a José todos os dias. Já pensou? Uma mulher bonita, cheirosa, poderosa. Ele podia ganhar uns trocos com ela. Todo dia. José, vem para a cama comigo. Não. Ela já estava perdendo a paciência, vou usar minha autoridade. Eu estou mandando. Mas quem manda em mim, mais que qualquer homem, é Deus. E aí, o que acontece? Ela continua insistindo. Aí, diz aqui o texto, no versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes, agarrou ele, deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, testosterona dele estava saindo pelos poros. Ele era um homem normal, um jovem. A velha natureza, a carne, estava ali, ó. Ai, me dá esse banquete. E ele disse não. E quando chegou no limiar, ele falou, se eu continuar aqui eu não vou aguentar. Ele vai e foge. Então você pode dizer não, porque Deus esteve com ele, ajudou ele e ele fugiu. Pois pagou o preço disso aos olhos humanos, mas Deus o honrou, sendo a segunda pessoa mais importante do Egito. Nós temos que coragem também para dizer não. Outro que disse não, Moisés. Você lê a história de Moisés, criado lá no palácio, na cultura egípcia,
considerado filho da filha de Faraó, a maior potência do mundo. Ele tinha tudo. Estou com um burro na sombra, vou viver muitos anos, os meus filhos, filhos dos meus filhos. Nossa, mas quando chega lá para os seus 40 anos, ele foi impactado, já tinha lá sido plantado no coração deles a palavra de Deus. Por isso fala para o teu filho, andando, dormindo, deitado, pelo caminho da palavra de Deus, inculca na cabeça. E Moisés tinha isso. E aí diz lá o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, você pode marcar esse texto aí, porque você vai precisar depois buscar esse texto nessas horas de aperto, que você vai ter aperto e está tendo aperto, tá? Tenho certeza, eu estou tendo. Nós somos iguais, é o mesmo material. Pastor é dom, cada um tem um dom aqui, né? E aqui, diz lá em Hebreus, no capítulo 11, olha o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele poderia fazer tudo o que a carne dele pedisse. E ele falou não para a carne dele. Faça, pois, morrer a vossa natureza humana. E ele chega e diz não. E ele preferiu sofrer. E ele disse não. Vou chegar no último exemplo aqui para a gente terminar. Eu vou chegar em Jesus Cristo. O nosso Salvador, que já está voltando. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós temos ali o registro de quando Jesus falou não. Lucas, capítulo 4, e Jesus Cristo foi para o deserto, né? E foi tentado pelo diabo. Versículo 4, versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão, foi lá batizado, né? E foi guiado pelo mesmo Espírito Santo, no deserto. Durante 40 dias, ficou ali. E depois dos 40 dias, nada comeu naqueles dias. Aí teve fome. E aí chegou Satanás para tentar Jesus. Em todas as áreas ele foi tentado. Ali aconteceram coisas sobrenaturais. Para mim, ali aconteceram coisas sobrenaturais que o diabo também promoveu. Alguém já disse, porque Jesus, ele não teve aquela tentação de ver uma mulher bonita. Ele foi tentado nisso também. Ali foi coisas extraordinárias que aconteceram entre o mal e o bem, entre Deus e Satanás. Por que isso? Porque Paulo vai dizer que ele foi tentado em tudo, então está incluído isso. E aí diz aqui, que o diabo foi e já colocou dúvida, se tu és, dúvida, não vem essa dúvida, se tu és crente, você está meio em pecado aí, mas se tu és crente, eu sou crente em Jesus. Eu rejeito qualquer voz que venha nesse jeito, que eu sei que é o diabo. Então o diabo vem para você que já aceitou Jesus. Você foi batizado, você confessou com a sua boca. Aí vem aquela vozinha. Olha, você fala, você não é crente não, cara. Eu sou. Se tu és o Filho de Deus, transformas essa pedra em pão. Jesus falou, está escrito, não só de pão virá o homem. Isso é, não vou transformar essa pedra em pão, ainda que eu tenha poder para fazer isso. Não vou transformar. Depois, ele não desistiu. Aí, ele atacou Jesus com os pães, né? E aí com os reinos do mundo. Versículo 5. E elevando, como que foi essa elevação? Sobrenatural. Sobrenatural. Jesus, vem aqui comigo. Elevando-o
Nós não temos ideia, né, desses detalhes. Elevando Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E por que não até coisas futuras? Não duvido. Não duvido. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória, desde desses reinos. O diabo tem autoridade e glória desses reinos. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E aí o que acontece? Ele chega e vai dizer, se você me adorar. E ele falou, não. Somente ao Senhor Deus adorarás e a Ele prestará culto. Depois ele pega e transporta Jesus sobrenaturalmente. Foi lá para Jerusalém, imagina, do deserto para Jerusalém. Rápido. No pináculo do templo. Todo mundo vai ver. Olha, se joga aí que os anjos vão pegar você. Está escrito lá. Jesus falou, não. Não. Sai, Satanás. Satanás perdeu. Jesus ganhou. E eu sou de Jesus e você é de Jesus. Se tem alguém que não é de Jesus aqui, já seja agora e hoje. Porque fora dele não há salvação. Ele é eterno, ele está vivo, ele vai voltar. Fins dos tempos. Jesus citou as Escrituras. Ele estava cheio do Espírito Santo e na vontade do Pai. E agora, pastor, estamos no final dos tempos, a coisa está fechando, glória a Deus. É mistério que tudo isso aconteça. E eu volto a dizer, como em outras mensagens, a coisa vai piorar. Mas, com Cristo no barco, tudo vai bem. O que nós temos a ver com tudo isso? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, é chegado o final dos tempos. Há uma exortação, eu quero terminar com essa exortação aqui. Lucas 21. Há uma exortação para mim, há uma exortação para a igreja. Eu queria passar essa exortação com todo amor, querido. Sabe por quê? Porque eu quero encontrar você no céu comigo. Lucas 21. Nós temos aqui um alerta, né, de Jesus no versículo 33 em diante. Eu não vou pregar mais desse texto aqui, estou acabando, tá? Só estou fechando com o texto. Tá certo? Passará, Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, presta atenção, em nome de Jesus, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Por que, Senhor? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, se você está preparado, se você anda no caminho do Senhor, se você está atento e você tem coragem para dizer não, você vai estar, aquele dia não vai pegar você de surpresa. Porque meu Espírito testifica com o Espírito Santo que eu sou filho de Deus. Então, não vai ser pego de surpresa. Claro, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que nós somos dele. Vamos conhecê-lo. No dia que Jesus se transfigurou, Jesus não precisou apresentar. Quem estava lá? Moisés e Elias. Moçada, pessoal, esse aqui é o Moisés, aquele é o Elias. Não tem esse registro. Eles reconheceram os discípulos. E esse texto aqui, ele nos dá um alerta. 35, pois há de sobrevir... continua aqui, né? Com consequência de orgia e preocupação deste mundo. Aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra
há de acontecer isso sobre todos que estão na face da terra. Vigiai, queridos, vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar, presta atenção, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus, muitas vezes, muitos encontros que ele teve, e no Velho Testamento, Deus diz a Ezequiel, fique em pé, que eu quero falar com você. Então, queridos, o que é que você precisa dizer não, que você ainda não disse? É uma lista grande, se nós formos conversar aqui, eu dar a oportunidade para vocês, é uma lista grande que você precisa dizer não, mas a tua carne está ganhando, e você precisa dizer não, basta, chega, no nome de Jesus, pelo poder de Jesus, e Ele vai te dar força para manter. Você tem que dizer não para tantas coisas. Aí você fala, normalmente você relaciona isso à área sexual. É muito mais que isso, gente. Isso não é nada. Você tem que falar não à falta de fé, não à falta de amor, não à falta de perdão, não à falta de andar a segunda milha. Tantas coisas que você tem que dizer não, e que o Espírito Santo toca em você, e você vai dizer, aí você às vezes fica acanhado. E o diabo usa tudo, usa pessoas, usa pensamentos, e muitas coisas você tem que dizer não. Por isso que Jesus vai dizer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu era adolescente, li esse texto, fiquei horrorizado. Falei, mas Jesus, eu não estou entendendo. Por quê? Vai dividir a família. Você tem que ser firme com Jesus. Ele vai dizer, aquele que ama mais pai, mãe, irmão, irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus quer ser o primeiro, Ele não quer ser o segundo, de maneira alguma. É um desafio. Queridos, Jesus está voltando. Não vamos nos sobrecarregar com tantas preocupações e pecados. Vamos continuar vivendo, vamos tocar a vida. Nós não podemos parar, mas cada vez mais olhando para o alto. Jesus está voltando, queridos. E muitas coisas ainda vão acontecer. E não tenha medo, porque estará com você. Esteve no primeiro século, com tanta perseguição que houve, quanta gente morreu. Esteve com todos. Muitos foram cerrados ao meio, nuvem de testemunhas que Hebreus fala. Então, queridos, o Espírito Santo vai falar para você o que você precisa para dizer não naquilo que está acontecendo com você. Você ainda não disse não, mas eu sei que você precisa dizer não. E que Deus te ajude, que Deus me ajude. Creia nisso, essa é a verdade. E você precisa dizer não, no nome de Jesus, para não ser condenado com o mundo. Paulo deu essa advertência à igreja de Corinto. Essa advertência vale hoje. Eu queria ter trazido uma mensagem bem mais leve. E eu fiquei numa luta muito grande essa semana. E tinha outros textos, tá? E sempre voltava para esse texto. Falei, nossa Senhor, vou dar essa... isso aí, você vai levar isso e vai dar isso. Então eu cumpri o que Deus mandou eu fazer. Tá certo? E a minha oração, eu sei que é a palavra de Deus, e isso vai trazer vida para você, transformação e vitória no nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesta hora. Pedir para o pastor Maurício, vem aqui à frente, Maurício. E que Deus nos ajude. Cuidado, irmãos, não vamos nos envolver com tantos negócios dessa vida. Nós vamos descer na próxima parada. Cuidado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço por esse momento aqui na Tua casa. Sim, sim. A Tua palavra é a única verdade, Amém, nossa única regra de fé e prática. Sim, Senhor. O que o Senhor falou aqui através da vida do pastor, Pai, possamos praticar. Nós não queremos ser somente ouvintes, nós Pai. queremos ser praticantes. Pai. Ajuda cada um aqui, nos ajuda, ó Deus, a que Sim, não, é verdade. atrapalhando Sim, a Senhor. cada um andar nos Teus caminhos, são caminhos de vida. Que o Senhor possa nos fortalecer, não tem tentação que é maior, o Seu Espírito Santo Senhor. está em nós, Amém. nós temos capacidade Amém. de
Sim. Amém. Glória, Espírito Santo, glória a Deus. Glória a Jesus. Sim, Senhor. O Senhor não manda tentações para nós. Sim. Tentações são humanas. É verdade. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer Sim, Senhor. cada uma delas. Amém. Mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Completa essa palavra na vida de cada Amém, um. Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos perdão por todos Sim, os nossos Senhor. pecados, por todas Amém, as nossas Senhor. falhas. Amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém. Pode tirar isso aqui? Eu tenho que desligar. Tira aqui comigo. Vou dar o privilégio para vocês aqui, louvando a Deus. Meus queridos, nós estamos num tempo do fim e nós precisamos levar a sério a igreja, levar a sério a vida espiritual. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro e abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai Hosana ao Rei, Hosana às alturas, Hosana para sempre ao Rei. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro e abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, morada de Deus.